Hoje o assunto é turismo, turismo corporativo, e nós vamos falar com o gestor de viagens, Marcos Di Marzio. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no Canal 25, falando hoje com o Marcos Di Marzio, meu amigo há tantos anos, que até que enfim, consegui trazer um homem com a agenda cheia, mas veio aqui para o café. Seja bem-vindo, Marcos. Finalmente, obrigado, Aguinaldo, pelo convite. É um prazer grande estar falando com a sua audiência, um assunto que eu gosto muito, eu vivo isso, e vamos em frente, vamos contar histórias e novidades, vamos debater o assunto. E até aqui na minha profissão, que a gente está cada dia em um lugar, é importante ter apoio sempre de pessoas que conseguem antever situações que podem atrapalhar tanto o nosso compromisso profissional quanto o turismo, que é um momento que a gente guarda do nosso ano, da nossa semana, do nosso mês para estar lá, para cumprir compromisso, e muitas vezes não consegue, Marcos? Exatamente. E o Marcos é uma pessoa que tem bastante histórias também desse mundo corporativo, de situações que ele viveu, mas eu acho que vale a gente começar, Marcos, falando um pouco para o nosso telespectador sobre qual é realmente a função, a tarefa, qual é a missão de um gestor de viagens como você. Hoje, o que o gestor de viagens faz? Ele atende as demandas, mas as demandas elas são base do planejamento, dependendo do seu cliente. Então, por exemplo, você está atendendo o mundo corporativo, você tem funcionários que precisam estar na base de empresas ao redor do mundo e existe um checklist para ser cumprido. E, por vezes, a empresa confia no agente, confia no gestor e chama a agência para fazer esse trabalho. É um trabalho voltado para tudo. A gente tem que ver desde o assento dentro do avião, desde o passaporte, visto, hotel, transfer, são inúmeros os protocolos a serem seguidos na hora de você enviar um funcionário da empresa. Todo o cuidado é pouco, então os detalhes, eu chamo a agência ela é feita de detalhes. Então, assim, cada detalhe que você vai resolvendo, a viagem ela tem uma chance maior de funcionar. É óbvio que tem coisas que acontecem fora do nosso alcance, como atraso de companhia aérea, mas tudo isso a gente tem informação e consegue acompanhar essa viagem do início ao fim. Porque provavelmente não sejam situações inusitadas. Aquilo que acontece hoje contigo, se você for buscar lá no seu histórico, já aconteceu alguns anos atrás e você já tem meio que uma ideia do que dá para ser feito. Hoje a gente consegue, vamos dizer, prever um pouco de coisas que você precisa evitar. Então, acaba que você consegue orientar esse passageiro, esse cliente, a fazer uma viagem muito mais tranquila, evitando os perrengues que a gente já passou ou até clientes já passaram. Isso traz nessa experiência. 2016, eu abri o CNPJ da Select, que é do Grupo Di Marzio Turismo, e nesse momento eu comecei a atender o corporativo e as empresas confiaram em mim para estar levando os funcionários para diversos lugares, Estados Unidos, Europa, Canadá, tem base na Ásia também, que é um pouquinho mais elaborado. Agora me conta uma coisa, você pessoalmente, eu sei que você tem aí uma experiência grande com viagens, não só atrás do computador, emitindo bilhete, reservando hotel, mas sim realmente com a mala nas costas, Quantos países você já conheceu? É verdade, Aguinaldo, eu tenho 43 países que eu já passei e muita bagagem, muita história, muitos perrengues nós tivemos, Eu e minha esposa, antes dela, eu
eu já viajava sozinho. Depois, quando a gente morou na Inglaterra, nós moramos no início dos anos 2000, voltamos em 2009, foi quando eu assumi a agência, mas são viagens que trazem aprendizado, a bagagem é cheia. Então a gente tem histórias inusitadas, a gente tem coisas que são importantes na hora de você planejar a viagem, né? Então, um perrengue que eu posso contar para você, né? Eu já fui, por exemplo, para o Irã. Você já foi para o Irã? Para o Irã. E eu não fui só uma vez para o Irã, eu fui 7 vezes para o Irã. O que você vai fazer no Irã? Eu fui a trabalho. Eu estava na Inglaterra e surgiu uma proposta para fazer um trabalho. Era um jogador de futebol que estava indo para lá. Esse agente me contratou e eu tinha que preparar tudo para o jogador. A viagem da família, aonde ele ia morar, o carro, tudo isso. Então, desde a chegada dele. E eu acabei passando por experiências lá. Eu quase fui sequestrado no Irã. Então, lá em Teherã, eu tinha acabado de chegar em Teherã no hotel e minha esposa estava em Londres. E eu peguei o computador no saguão do hotel e eu estava doido para avisá-la, olha, cheguei, tudo certo. Que a gente fazia isso por e-mail. Não, exatamente, em 2006, 2007 mais ou menos. E ele não tinha WhatsApp, não tinha nada, a comunicação era menor. E tinha o Skype e o MSN. E aí eu peguei o computador, abri e me ligaram, plugaram pelo cabo de rede ali e tal. E eu consegui, girou e abriu o MSN. No que abriu o MSN, apareceu lá minha esposa e tal, e eu falei, olha, já cheguei, eu tinha chegado por Tabriz e quando cheguei em Teherã, nesse hotel, eu falei, olha, está tudo bem, e fiz uma brincadeira com ela. Eu falei assim, ó, só tem um homem-bomba aqui, explodiu e tal, eu fiz uma brincadeira assim, de repente caiu a internet, meu computador parou, eu falei, o que está acontecendo? E aí, não deu 5 minutos, 6 minutos, eu fui falar com o rapaz do hotel, ele me chamava de Pelé. Brasil, eles não tinham noção, chamava Pelé. E aí, Pelé, o que você está fazendo aqui e tal? Sobe para o quarto e tal. Eu falei, não, eu tô... E uma sirene tocando, isso, aquilo. Subi para o quarto. Quando eu subi para o quarto, ele falou, olha, você só abre o quarto com 3 toques. Beleza. Fiquei lá, pus a geladeira, o frigobar na porta, comecei a suar, comecei a ficar nervoso, peguei o telefone, já liguei para o filho do presidente, liguei para ele, falei, ó, escuta, está acontecendo alguma coisa aqui no hotel, preciso que vocês venham para cá. E aí eles chegaram. E aí o cara esqueceu que ele tinha combinado comigo 3 toques, me deu um toque só. E deu um sufoco, falei, não vou abrir isso aqui. Até que o Arash, que era o rapaz de lá, bateu na porta e falou, Marcos, sou eu, pode abrir e tal. Aí eu abri. Falou, cara, vou te levar para outro hotel. Correu. Me colocaram dentro do carro, fomos parar num hotel mais longínquo. E eu não sabia o que estava acontecendo. Passou, e eu achando que era questão de eu ter escrito alguma coisa da bomba no MSN e tal. E falei para ele, preciso ligar para minha esposa. Liguei do telefone dele, acalmei ela, falei, tá tudo bem. Mas no dia seguinte, no jornal da manhã de Teherã, 2 sequestros de jornalistas, um alemão e um americano, e o cara estava me protegendo. E me protegeu o rapaz, porque eles ficaram com medo de me confundirem com o alemão e com o americano, que estavam no hotel. Então, por isso que ele me guardou lá no quarto. Então, não foi nenhum monitoramento estatal, foi uma questão policial que aconteceu, uma coincidência. Então, cara, foi uma preocupação grande, né? Primeira vez que eu tinha estado lá. Já começamos com uma história boa, né, Marcos? Vamos fazer um intervalinho? Vamos. Depois do intervalo eu quero conhecer algumas histórias de viajantes que você assessorou. Com certeza. Valdemar Pellegrino, traz aí uma história para a gente, traz aí uma dica de segurança para o Café Corporativo de hoje. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é analisar os locais de assalto após o sinistro. Ao ser assaltado, a primeira regra é nunca reagir. Mas você pode ajudar a polícia agindo de forma estratégica logo após o ocorrido, já com adrenalina baixa. Faça o boletim de ocorrência no mesmo dia.
Mas antes disso, observe novamente o local do assalto, verifique se há câmeras de segurança próxima, em comércios, casas ou postes. Anote o endereço e informe-os ao registrar a ocorrência. Essa simples ação pode acelerar a identificação do criminoso e forçar a polícia a realizar diligências mais eficazes. Nossa dica de segurança de hoje é ter o hábito da observação e ajudar a polícia a esclarecer do crime de forma rápida e precisa. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje aqui com o Marcos de Maggio, falando a respeito de histórias de viagens. Ele que é gestor de viagens e que tem uma série uma boa experiência nesse mundo corporativo também, planejando viagens dos seus clientes, né, Marcos? Com certeza. E eu tive uma experiência interessante que um amigo meu veio contar, um amigo que mora na cidade de São Paulo, é executivo de uma grande empresa, e ele planejou, junto com os 2 diretores dele, uma viagem para a Austrália, tá? Para a Austrália. E ele ficou um mês empolgado, porque eu vou para a Austrália, E o interessante é que ele ia para a Austrália para comprar uma máquina. Eu já usei o verbo, né, nesse tempo verbal, ia porque não foi. O que acontece? Ele chegaria lá uma quarta-feira e voltaria na sexta. Você fica 2 dias. Apenas, porque realmente a agenda estava bem curta, tá? E de último momento ele descobriu 2 coisas. Primeiro, um dos diretores que ia também descobriu que não tinha conseguido visto. E quando a viagem estava toda certinha para irem outras 2 pessoas, eram 3, iam apenas 2, eles descobriram que o voo que eles compraram tinha uma paradinha na Nova Zelândia, ou seja, precisava de um visto de passagem, e ninguém sabia disso. Visto de trânsito. Visto de trânsito. Faltou um agente de viagens aí, né? Um gestor de viagens. Com certeza, Aguinaldo. Já aconteceu muita coisa também da pessoa falar assim, fica tranquilo, meu passaporte está em ordem. E eu, como gestor de viagens, eu insisto para a pessoa, por favor, me mande a cópia. Uhum. Por que eu fiz isso? Porque uma vez eu confiei e o cara estava na marginal sem a validade do passaporte. Uhum. Então, assim, é muito importante que esse trabalho do gestor, porque ele acaba tendo esse conhecimento, né, do visto de trânsito. Hoje nós temos um catálogo mais fácil hoje, com a tecnologia, de quais os vistos que são necessários. Algumas companhias hoje, na hora de vender também, elas só vendem se você tiver ciência disso. Então, com o tempo, essas coisas foram virando protocolo de todos, porque sim, a experiência sua de você não ter um visto, ou a experiência de um que perdeu o passaporte no caminho. Nesse caso do rapaz que foi na marginal, ele teve a sorte ainda de conseguir um contato que a gente tinha e teve que ir lá na Estação da Luz, correu lá para fazer um passaporte de emergência. Hoje em dia, na Polícia Federal do aeroporto, você consegue esse passaporte de emergência. É uma fortuna, não é barato, mas o cara que precisa melhor viajar, do que não viajar, com né? certeza. E eu vejo interessante, Marcos, porque às vezes o cara tem o passaporte, vamos pegar Estados Unidos, que é mais comum, né? Sim. Eu tenho o passaporte válido, mas meu visto está vencido. Muito. Ou o contrário, né? O meu visto é por 10 anos, na época era por 10 anos, o meu, por exemplo, vai até 2027. Então o visto está válido, mas o passaporte vencido. Então tem todas essas nuances. Isso é uma pegadinha própria, né? Porque você pega e você vê o vencimento do seu passaporte brasileiro e você acha que está atrelado àquele visto. E realmente você tem que ficar atento porque a viagem vai surgir, né?
E eu não posso ficar na pendência de encontrar um funcionário lá nem solo americano que colabore comigo, que me entenda, até porque muitas vezes nem é uma questão de colaboração, é de lei mesmo. Né? Principalmente nos Estados Unidos. Hoje em dia você não viaja, você não embarca, na verdade. Né? Na hora da saída, ele vai ver se o visto está vencido, você não embarca. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado, tem que ter... Nós temos hoje na agência, nós fazemos um trabalho, eu tenho uma agenda de vencimento de passaportes dos meus clientes. Eu criei isso antes da pandemia, 2019 mais ou menos. Então, todos os meus clientes estão monitorados, eles recebem um aviso 6 meses antes. Olha, você precisa renovar seu passaporte ou seu visto. É um trabalho, é bem trabalhoso, mas é o nosso trabalho. Então, contar com a gente, com a agência, o gestor de viagens que cuida disso, também é cuidar disso. Muito bom. Né? Marcos, eu teve uma outra situação que aconteceu comigo. Eu tinha um evento numa determinada capital e eu fui para lá e normalmente é a empresa contratante que alinha passagem, hotel, tudo. Neste dia eu resolvi, foi determinado que ficasse por minha conta definir qual hotel. Isso em Salvador. E eu cheguei em Salvador, escolhi o hotel pelas minhas habilidades, olhando lá, né? E quando eu cheguei lá, o hotel era bem pior do que estava nas fotos da internet. Eu tive que trocar de hotel. E aí, como é que quando a gente tem um gestor, por que o gestor não cai nessa pegadinha? É porque ele tem experiências e ele sabe dizer quais são aqueles hotéis que hoje atendem o perfil do cliente. Ontem eu tive um atendimento, um casal, e a Janaína, que trabalha comigo na agência, ela fez já esse passeio e ela falou, olha, aquele hotel não é legal para isso, é para isso que serve o gestor de viagem. Às vezes é um hotel bom, mas não é o perfil daquele cliente. Cara, a quantidade de feedbacks hoje que eles compram, os reviews que chegam, todos feitos de uma maneira para te ludibriar, para você comprar e conquistar o cliente de uma maneira falsa, né? Porque não, aquelas fotos até no setor de imobiliário, né, que o cara faz uma foto de um apartamento de 30 metros quadrados, parece que são 100, e não é. A verdade é que você precisa detalhar, saber exatamente o que você está comprando. Porque, principalmente numa viagem longa, um momento que você vai ter ali, chega lá, não é aquilo tudo. É frustrante, né? Sem dúvida. Marcos, e que outra história você tem para contar para a gente também que seja relacionada a clientes seus? Então, em 2018, na Copa do Mundo, eu tive alguns clientes que foram assistir a Copa na Rússia. E eu me lembro de um que me chamou no WhatsApp. Eu estava quase deitado, era umas 11 e pouco da manhã, aqui no Brasil, né? E aí eu peguei o celular e falei, ué, o que está acontecendo? Chamava Ronaldo. Falei, Ronaldo, o que houve, Ronaldo? Marco, eu estou preso no elevador aqui na Rússia. E ninguém está me atendendo, não sei, que eu apertar o botão, alguma coisa aqui, está muito cedo ainda, e eu não estou conseguindo, e eu tive a ideia de te chamar. Aí eu levantei e falei, cara, como que eu vou fazer? Né? Pensei. Aí eu peguei meu computador, falei, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Peguei o hotel, liguei no hotel, a pessoa que me atendeu no hotel falava russo só. Ela falou, olha, o gerente, ela explicou mais ou menos um inglês meio ruim, que não tinha ninguém para falar inglês. Aí eu peguei o Google Tradutor, e naquela época não tinha inteligência artificial, nada, né? Hoje, eu peguei o Google Tradutor, olhei lá como é que era preso no elevador tal, e tentei pronunciar aquilo lá, o cara não entendia, ele ria e tal. De repente ele falou ok e desligou. Aí eu falei pro meu cliente, falei, ó, cara, segura aí a onda, não fica com pavor do elevador, alguém está indo aí te salvar. Aí deu 2 minutinhos, ele me chamou por vídeo, agradecendo, mostrou o funcionário lá, falou, cara, só tinha esse cara no hotel, olha o que aconteceu. Que é uma coisa comum. Eu recentemente estive na Argentina, num hotel muito interessante, muito bonitinho, mas que era um funcionário. Eles têm o Petit Hotel, né? Que é muito comum. Na verdade, era o turno da madrugada. Acho que tinha menos gente também, mas o caso foi que é impressionante. Ele chamou o gestor de viagens para salvar ele de um perrengue lá no elevador na Rússia. Aí, né? Então, assim, tem vários momentos que você sente assim que você está ajudando, que foi útil e que a agência é um caminho importante para aquela pessoa que está indo viajar.
E vale a pena, então, quer dizer, um gestor de viagens, ele pode preparar a viagem de uma empresa, seja para um profissional que vai fazer a viagem, seja para um grupo, dá para pensar de uma maneira macro. Né? Nós levamos engenheiros para a Alemanha, nós levamos professores quando tem congresso para os Estados Unidos, para a Espanha. Os detalhes são grandes, a gente acha que não, mas são muitas coisas a se pensar numa viagem, né? Tem gente que tem um problema especial, preciso levar remédio, o tamanho da mala ainda é hoje um problema para a pessoa na hora que ela está arrumando, essa coisa de bagagem extra, bagagem de mão, e a pessoa não entende, aí ela faz a consulta, a gente consegue equalizar tudo isso para ela na hora dela viajar. Muito bom. Marcos, vamos fazer mais um intervalinho? Vamos sim. Então, vamos trazer aqui o Novo Conceito Consultoria, que vem falar para a gente hoje sobre holding patrimonial e o planejamento familiar. Vem, Malu! E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco? E que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Marcos Di Marzio, falando a respeito dos perrengues desse mundo corporativo ao redor aí do planeta e nas viagens. Marcos, recentemente, diante daquele período onde as viagens ficaram muito mais limitadas, a gente estava vivendo um distanciamento social e como que as agências de viagem se reinventaram? Principalmente considerando que hoje a gente tem tanta oportunidade de comprar uma viagem por um aplicativo. A pergunta é muito boa. São duas vertentes aí. Uma delas a internet, que já veio um pouco antes da pandemia, e a própria pandemia, que realmente fez as agências mudarem o circuito dela. Acelerou o digital, né? Muitas empresas grandes fecharam. Essas empresas... os funcionários com muita experiência acabaram montando suas próprias agências. Nós tivemos um crescimento exponencial no número de aberturas de agências, aquelas MEIs, né? E eles foram tocando. E hoje, o agente de viagem, hoje que se reinventa, ele procura nichos, né? Para fugir do commodity, que é vender passagem aérea somente. Então, são grupos que vão viajar... viagens religiosas, são grupos que vão para fazer um gastronômico, né, uma experiência gastronômica ao redor do mundo, e eles acabaram nichando. Tem atendimentos que são atendimentos VIP, que são elitizados, né, aquele turismo mais com glamour, né, que são aviões que você tem que alugar aviões e tem que ir atrás desse tipo de coisa. Mas a diminuição de pessoas viajando pelo mundo, eu digo que não. Hoje nós temos 110 mil voos diários, os aviões estão cheios. Eu sei disso porque recentemente saiu esse novo número da Infraero agora, o Brasil acelerou demais. Então eu acredito que depois da pandemia nós tivemos realmente uma mudança de como vender, como atender os clientes. Marcos, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Custou, mas tardou, mas veio, né, Marcos? Tardou, mas veio. E muito obrigado também pelo conteúdo que você nos trouxe. Obrigado a você. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você pode estar conosco pelo YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, e acessar as 390 entrevistas que nós temos, porque afinal o Café Corporativo vem para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão.
que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.